Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Andressa Cabral. Atualmente eu sou facilitadora e praticante de barras de Axis. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que é essa ferramenta e para que você possa entender sobre missão e propósito de vida. Bem, eu sou Andressa, tenho 32 anos, sou casada, mãe de 2 filhos. E assim como você provavelmente deve ter uma história extraordinária. E que talvez você também tenha já identificado a sua missão de vida logo muito pequeno. E por causa das circunstâncias da vida, das necessidades dessa realidade, você se afastou desse propósito. E eu vou te explicar um pouquinho como funciona isso. Bem, nós fomos formados de corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria, é aquilo que faz estar a gente presente nessa realidade, é onde a gente faz se expressar, é onde as pessoas nos olham, como as pessoas se comunicam com a gente. Esse é o nosso corpo, aquele que faz com que nós estejamos presentes nessa realidade. A nossa alma é o campo dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, é a nossa psique, é onde a gente é o nosso ser, né? As nossas manifestações, os nossos pensamentos, aquilo que a gente almeja, né? Tá ali no campo da nossa alma. Todas as manifestações, todas as experiências que nós adquirimos nessa realidade vão ficando ali no campo da nossa alma. E o nosso espírito? O nosso espírito é aquilo que foi criado por Deus, pelo universo, pelo divino criador. Assim como você acredita, qual é a sua fé, qual é a sua verdade, né? E a gente sempre fala que o Axis, ele não tem cunho religioso. E muitas das coisas que eu compartilho aqui são as minhas experiências, são as minhas verdades. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que as pessoas perguntam, Andressa, mas você é terapeuta? Não, eu não sou terapeuta, né? Eu sou facilitadora e praticante de barras de Axis. Facilitadora de barras, eu ensino a técnica do processo corporal energético de uma das 8.000 ferramentas de Axis Consciousness, entre elas as barras de Axis. E o propósito do Axis é empoderar as pessoas a saberem que sabem, é você se conectar com essa missão que você já veio para realizar, é você descobrir e acessar essa missão, esse ser infinito que você é. Então, o que é essa missão, André? Essa missão é aquela que você veio, é aquela algo que já foi criado lá. Quando você veio para a Terra, quando você veio para essa realidade, você já tinha dentro de você todas as ferramentas necessárias para criar e gerar qualquer coisa nessa realidade. É o ser infinito que você é você, esse ser especial. Então é aquilo que você traz ali, aquele dom dado por Deus, pelo divino criador, pelo universo, como eu já falei, o que você quiser chamar. É o que faz a diferença, é o ser você, é com as habilidades que você desenvolve ao longo da vida, é a influência que você tem nos lugares onde você chega, é a luz que você emana, é a consciência que você traz, é o ser você. É isso que é a sua missão de vida. E quando você tem essa missão, você vai se conectando com as pessoas no seu ambiente de trabalho, você vai se conectando nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Então, é isso que você veio, é um dom inapto, é aquela habilidade que você tem naturalmente, que você não precisa se esforçar, né? É algo que você já tem e instantaneamente aquilo é seu. Então, assim, por exemplo, desde muito pequena, eu conheci o cristianismo aos 9 anos. E eu sempre gostei muito de falar de Deus, de falar de cura, de falar das maravilhas que Ele faz, das superações que a gente tem, né? Quando a gente acredita em algo maior, quando a gente acredita nessa força maior, né? De que tudo vai ficar bem.
e que existem as situações, existem as tribulações momentâneas de dores, né? Mas que a gente acredita que vai ficar tudo bem e que aquilo tem algum propósito, né? E eu entendia, eu encontrava, eu tinha essa conexão ali dentro da igreja, né? E então, assim, isso era muito verdade para mim. Mas, ao mesmo tempo, né, conforme eu fui crescendo, a gente vai tendo necessidades nessa realidade. E então, eu fui tendo outros trabalhos, fui realizando outros trabalhos, até que eu conseguisse encontrar verdadeiramente essa missão. Por exemplo, antes de me tornar uma facilitadora e praticante de barras de axis, eu era empresária. Eu tinha uma empresa há 4 anos de corte e gravação a laser. E eu amava aquele trabalho também. Só que ele não estava ligado com o meu propósito de vida, que é outra coisa que eu quero falar com você também. O que é a missão? A missão é aquilo que você faz, é um dom inapto. E o propósito de vida é o porquê você faz aquilo. A gente tem que ter um porquê. E o meu porquê sempre foi ajudar pessoas, a que as pessoas possam acreditar que elas são possíveis, que a lidar com essas dores e sair daquele estado de trauma, de drama, de sofrimento e encarar tudo como um aprendizado, né? E assim, eu convivia com pessoas há muitos anos no mesma dor e buscava e orava e lia a palavra e fazia propósitos e não mudava. A situação não mudava, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro e não a nós mesmos. Porque se nós passarmos a enxergar o outro como um interessante ponto de vista e que o outro é o outro e ele vai escolher o que ele escolhe até o momento que ele não escolher mais, e que se tem algo maravilhoso e divino que o universo nos deu, que Deus nos deu, é o livre-arbítrio. Então, não adianta você orar, você jejuar, você fazer propósito, você subir no monte e você fazer o que você quiser fazer para mudar o outro. Porque o outro ele só vai mudar quando ele escolher mudar, quando ele escolher algo diferente. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que mudar a nossa maneira de olhar o outro, que é o que nós chamamos dos 5 elementos da para um bom relacionamento, que eu vou falar um pouquinho para você quais são esses elementos. E antes da gente falar sobre esses elementos, existem tantas outras coisas que a gente tem que aprender sobre o outro, sobre o que é se relacionar, sobre o que é aceitar, né? Mas por enquanto eu quero continuar aqui no propósito de vida e no missão de vida. E depois, posteriormente, a gente faz uma outra live para falar sobre esses 5 elementos do relacionamento, como identificar o outro e tudo mais. Aqui eu quero falar sobre a missão de vida. A missão é aquilo que você veio para criar nessa realidade, são os seus dons inaptos, é aquilo que Deus já fez para que você pudesse ser diferencial, ser surpreendente, ser exclusivo, único. Então você é um ser infinito, um ser exclusivo, a sua digital, o seu DNA, tudo que existe em você é único. Então, se Deus o fez assim, é porque você tem um papel fundamental nessa realidade e que você não se diminua por isso e que você se pergunte: qual é a minha missão? O que eu gosto de fazer? O que é divertido para mim fazer? E a outra pergunta, né, é o propósito de vida. O propósito de vida é aquilo que você faz pelo porquê. O porquê eu faço isso? Eu sou facilitadora de barras de axis, porque essa ferramenta transformou a minha vida, me tirou de um aprisionamento de relacionamentos abusivos, vários relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos pode ser de patrão, de amigos, de familiares, de marido, de qualquer pessoa que tenha domínio sobre você, que invalide você, que queira destruir você de quem você é.
Então, eu comecei a identificar isso, o quanto eu me invalidava para caber na realidade das outras pessoas, quanto eu deixava de ser a minha essência, de ser quem eu era, de ser essa missão que eu era, para caber na caixa da realidade das outras pessoas, né? Porque as pessoas diziam: ah, você é muito isso, você é muito aquilo. As pessoas vão nos poldando, né? Ah, você não pode usar decote, você não pode usar short curto, você não pode isso, você não pode aquilo, e vão te invalidando, né? Vão te diminuindo e vão te determinando e te aprisionando e cortando pedaços de você. Então o Axis, ele tirou uma venda, uma capa que existia, um jugo muito pesado que existia sobre mim e me empoderou de eu ser quem eu sou e de entender que eu posso ter, criar e gerar qualquer coisa nessa realidade, porque o divino criador, porque Deus, ele me criou assim. Então, através disso, através dessa ferramenta, eu escolhi levar isso para mais e mais pessoas. Então, eu escolhi ser facilitadora de barras de Axis. Então, ser facilitadora de barras de Axis é o meu propósito de vida, que é libertar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham leveza nas suas vidas, que elas acessem a abundância, a felicidade, a plenitude, a paz, o empoderamento, e que elas possam ser verdadeiramente quem elas são. Então, esse é o meu propósito de vida. Então, a gente tem a missão e o propósito de vida. E é muito importante que vocês identifiquem quais são a sua missão e qual é o seu propósito de vida. E que, se caso você não acessou, não tem clareza sobre isso, não tem clareza sobre as suas dores, né? Aquilo que está te aprisionando, eu quero te convidar, eu quero deixar aqui para você as perguntas para o autoconhecimento. Existem perguntas que podem te ajudar a encontrar essas respostas. E eu vou procurar aqui a apostila para falar para você sobre essas perguntas do autoconhecimento. E eu gostaria também depois de fazer as perguntas para que vocês possam ter clareza sobre as suas escolhas, se essas escolhas elas estão verdadeiramente ligadas com a sua missão e com o seu propósito de vida, né? Então, assim, hoje eu sei qual que é a minha missão. A minha missão, eu gosto de relacionar com pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de estar com gente, eu gosto de alegria, eu gosto de falar sobre possibilidades. Eu amo falar sobre Jesus, sobre expansão da consciência, sobre o ser infinito, de infinitas possibilidades. Eu gosto de estar, né, ali nesse espaço. E o propósito de vida é trazer cura, felicidade, gratidão e leveza para as pessoas, e que tudo na vida venha a nós com facilidade, alegria e glória. O tudo inclui tudo, o bom, o mal, o belo, as tribulações, as aflições, as dores e tudo mais. Então, as perguntas para o autoconhecimento que você pode fazer para se conectar com a sua missão de vida. E a pergunta é: o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? O que eu amo sobre isso? Como eu criei isso? Como posso mudar isso? O que eu tenho que mudar e trocar de forma que realmente funcionaria para mim? O que consciência eu preciso acessar para criar? Descreva o que você está escolhendo criar. O que é leve para mim fazer? O que é felicidade para mim que ninguém mais entende? Que pergunta eu poderia fazer hoje para me trazer mais facilidade em tudo que eu fizer? Deus, Divino Criador, Universo, cria uma mágica na minha vida hoje. Como posso ser mais grata hoje do que eu fui ontem? Essas são algumas perguntas que podem fazer com que você busque no seu inconsciente qual é a sua missão. O lugar onde você está hoje, o trabalho que você faz hoje,
o relacionamento que você está hoje, ele está te trazendo leveza? Você está podendo ser quem você é? Verdade? Que é este lugar que você escolhe estar? Como eu falei para vocês, eu era empresária, tinha uma empresa há 4 anos, tinha reconhecimento, fazia um bom trabalho, tinha prestígio naquilo que eu fazia, porém ele não estava ligado com o meu propósito de vida. Porque eu tinha a empresa, eu vendia produtos para decoração, as pessoas ficavam felizes com as suas casas bonitas, né, tudo mais, mas porém eu não trazia transformação para a vida delas. Eu trazia algo momentâneo, algo que preenchia aquela necessidade do momento. E o meu propósito de vida era criar algo além dessa realidade. Era deixar na marca, na vida das pessoas, algo que não se pereceria, algo que não se acabaria. Era gerar vida, gratidão, inspiração. É isso que eu tinha escolhido como propósito de vida. E aquilo não estava fazendo mais sentido. Então um dia eu dobrei os meus joelhos e falei para Deus: Deus, eu sou imensamente grata por esse negócio, mas que o Senhor me leve ao centro da sua vontade. E naquela noite, na mesma noite, desculpa, fiquei emocionada. Naquela mesma noite, um caos se instalou na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive a crise de ansiedade. Então, através daquela dor, através daquele boom, eu acessei novamente a minha missão e o meu propósito de vida. Primeiramente como paciente, que eu procurei a Fernanda, né, para começar um acompanhamento de terapia e com as barras de Axis. E aí, a cada sessão, no primeiro dia que eu cheguei lá, para quem não sabe também, eu comecei a faculdade de psicologia e devido a algumas circunstâncias que aconteceram, a minha avó materna que me criou teve câncer no meu primeiro ano de faculdade, ela morava em outra cidade e fazia o tratamento em Jaú. E como eu era a pessoa mais próxima de Jaú, eu ajudava a minha mãe, porque minha mãe ficou por 20 dias direto no hospital. E então a minha mãe tinha dias que estava muito cansada e pedia para que eu fosse ficar lá no horário de visita, pelo menos para ela dar uma volta, sair comer alguma coisa, espairecer a cabeça, porque quem já passou por essa situação de ficar muito tempo no hospital, a minha mãe dormia na cadeira diária e você ali vendo a minha mãe, via a própria mãe sofrendo muito porque foi uma doença muito rápida. A minha avó teve câncer de pulmão, enfisema pulmonar, então ela tinha muitas dores, enfim, E então eu tive, no meu primeiro ano de faculdade, eu ajudava a minha mãe nesse processo, então eu acabei perdendo muitas aulas e também foi muito difícil para mim lidar com isso. Então eu escolhi trancar a faculdade no ano seguinte. E aí depois eu acabei engravidando e não voltei mais. E aí na minha primeira sessão de barras, eu lembro que a Fernanda falou assim para mim: Andressa, você está disposta a hoje resgatar alguém que você deixou pelo caminho ou criar uma nova pessoa a partir de agora? Eu falei, nossa, que maluquice, né? Eu falei, vamos lá, filho, melhor do que tá, pior do que tá não pode ficar. Como pode melhorar? Vamos nessa. E então eu vim embora e tive, assim, vários insights e comecei a me resgatar da minha missão, do meu propósito. Eu comecei a ter clareza sobre essas escolhas. E a cada sessão que eu ia das barras, eu ligava para todo mundo, eu ligava para as minhas amigas, eu ligava para minha madrasta. E ela falava assim, principalmente a minha madrasta, falava: Andressa, vai fazer isso, porque, nossa, tá te fazendo tão bem, você tá tão feliz, isso tá sendo maravilhoso para você. Eu falava assim, ah, não, mas como? Imagina, ser facilitadora de barras de Axis? Não dá, isso não dá para mim, porque eu tinha a empresa,
E eu vou explicar assim para vocês. Em 1 hora de trabalho da minha empresa, eu gerava 5, 6 vezes mais do que um atendimento de barras de Axis. Então, eu não fazia o meu trabalho por propósito e nem por missão de vida. Eu fazia por dinheiro. Eu fazia porque eu tinha contas para pagar nessa realidade. Eu tinha desejos dessa realidade para suprir. Eu tinha muitas coisas dessa realidade para fazer. Então, nessa realidade, ser facilitadora de barra de Axis era extremamente incompatível com aquilo que eu já realizava. Só que quando você não está conectado com a sua missão, por isso que eu tô falando sobre missão e propósito de vida, porque quando você não está conectado com o seu propósito e com a sua missão de vida, você cria em você dores e marcas desnecessárias. Porque quando você faz algo só pelo dinheiro, não pelo porquê, você adoece, você é infeliz, você é amargurado, você é irritado, você é estressado, você é ingrato, você é insatisfeito, porque você está sempre querendo mais, 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 mais e mais. E nada preenche esse buraco. Agora, quando você se desconecta de tudo isso, quando essa realidade, quando o dinheiro deixa de ser o sistema regulador da sua vida e você vive do porquê, aí tudo volta a fazer sentido. E nesses 4 anos de que eu tinha essa empresa, eu desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide, porque o meu propósito, a minha missão de vida é a comunicação, é falar. E com a empresa eu não comunicava, eu ficava muito só, né? Muito trabalhando ali, envolvida com a arte, com a criação, com a produção. E não me comunicava com as pessoas. Então eu desenvolvi esses 7 nódulos na tireoide. E como já disse para vocês, a crise de ansiedade. Porque por mais que eu fazia, que eu trabalhava, tinha um buraco no meu coração, tinha um vazio dentro de mim, tinha algo que não era o meu porquê, o porquê eu faço isso. E na verdade, teve um dia que eu conversei com um amigo e na verdade eu falava, meu Deus, isso não faz sentido pra mim. Eu tô aqui com esse MDF, o que eu tô criando na natureza, né? E começava a criar um monte de coisas na minha mente, enfim. Então, por isso que é muito importante você ter claro qual é a sua missão e o seu propósito de vida. E conforme eu fui fazendo as sessões, eu fui me desbloqueando dos meus pontos de vista, das minhas crenças, aonde o A mais B tem que ser igual a C, por exemplo, que como que eu ia abrir mão de uma empresa que me gerava 4, 5 vezes mais do que uma sessão de barras, e eu falei, uau, não é pelo dinheiro, é pelo porquê. O porquê eu escolhi as barras de Axis. E aquilo foi muito certo para mim. E eu escolhi vender a empresa, né? Num dia à noite, e no outro dia de manhã eu já tinha conseguido vender a empresa. E eu mergulhei nesse mundo das barras de Axis, fui fazer os meus cursos, fiz as 3 classes de barras, fiz a classe do fundamento. Hoje sou facilitadora com muito orgulho, atendo pessoas, né, na minha casa, atendo pessoas a domicílio, atendo pessoas nos salões de parceiras, de amigas parceiras que têm salões e que eu atendo as clientes dela nesses salões. Devido à pandemia, eu optei por não ter mais um espaço só meu, mas é um projeto para o próximo ano ter uma sala só minha, um espaço só meu, para que eu possa ali atender as pessoas e trabalhar e tudo mais. E então, assim, é isso que hoje eu queria falar com vocês aqui pela manhã. Que você passa a se fazer as perguntas, né? Eu fiz as perguntas para o autoconhecimento e que caso você não consiga a resposta para aquelas perguntas, que você se passe a perguntar elas todos os dias até que você verdadeiramente encontre a sua missão e o seu propósito de vida. A sua missão é quem você é os dons, talentos inaptos que Deus te deu, que Deus te presenteou, que o universo te presenteou, para que você pudesse fazer a diferença sobre essa terra. Você não está aqui por passagem. Você não está aqui para comer,
dormir, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro, ter filho e morrer. Não é só isso. A vida não é só isso. Você está aqui para criar algo além dessa realidade, além do seu auto-interesse, além daquilo que faz sentido só para você. Você está aqui para criar para a totalidade. Você está aqui para deixar marcas nas gerações que virão. Você está aqui para deixar algo que não vai ser perecível. Por exemplo, alguém da sua família que você amava muito, no meu caso, essa minha avó que eu comentei com vocês, ela me deixou algo que é incrível. Se você vir na minha casa, sempre vai ter uma mesa de café repleta de comida. Aqui em casa tem sempre café, comida e muita coisa, porque eu amo, né? Ela me deixou isso, que as pessoas estarem em volta da mesa ali, comendo, se confraternizando, é um sinal de cuidado, de amor, é na mesa onde a gente conversa abertamente, sem barreiras, né? E eu gosto muito disso. E, enfim, e é uma coisa que faz muito sentido para mim isso. Então ela deixou algo para mim que marcou além da realidade dela. É isso que é você criar coisas além do seu auto-interesse. É você fazer coisas para as pessoas que elas vão lembrar de você. E que porque você falou, ela vai falar para outras pessoas, e para outras pessoas, e para outras pessoas. E por isso que a gente fala, né? Existe um versículo na Bíblia que fala, e que aí deu a semente, e foi se multiplicando, e foi se multiplicando. É por isso. Porque o que eu conheço, eu estou aqui passando para você, que você vai compartilhar com outra pessoa, e que com outra, e com outra. E assim vai. Porque você está criando algo além do seu auto-interesse. Então, que hoje você possa fazer essas perguntas para o autoconhecimento. Está certo sobre mim? O que eu amo sobre isso? Volta ao vídeo, anota num caderno, tenha um caderno da consciência, um caderno de insights. A gente, quando era criança, chamava de diário, né? Hoje vamos chamar de livro da manifestação, o livro da demanda, o caderno dos sonhos, ou qualquer coisa, que nome que você quiser dar, o livro da minha vida, os meus anseios, aí você escolhe o nome que você quer dar, mas tenha esse livro, tenha esse caderno, anote tudo lá, para que quando você acessar as suas escolhas, você se lembre, olha, nesse dia eu cocriei isso daqui, nesse dia eu dei a ordem que isso ia ser manifestado na minha vida e hoje ele se materializou, hoje eu estou acessando tudo isso. Então, faça as perguntas para que você entenda a sua missão de vida e pergunte se isso que você faz hoje, se o seu trabalho hoje, se as suas escolhas de hoje estão verdadeiramente conectadas com a sua missão e com o seu propósito. Então, eu vou deixar mais algumas perguntas aqui e vou encerrar essa live de hoje. As perguntas, elas são para nos trazer mais consciência. A pergunta, ela nos empodera e a resposta desempodera. Andressa, por que a resposta desempodera? Porque a resposta ela é baseada na subjetividade daquilo que você já vivenciou ou que alguém vivenciou. E quando você faz a pergunta, você está exalando, né? Você está emanando a energia da criação. Você está fazendo a pergunta de você, do ser infinito de você, o que funciona para você. Então, por isso que é a pergunta, por isso que a pergunta expande, porque a pergunta é sobre você, sobre o seu ser infinito, o que funciona para você, o que é verdade para você. Lembra que eu falei que a missão é aquilo que você já veio com dons inaptos para ser. Então, o seu propósito tem que estar para você. Você não pode ficar repetindo os padrões que seus pais, que seus avós, que as pessoas vivem, o que é certo, o que alguém disse que é certo. Então, quando você fica buscando respostas, você não está criando nada, você está só copiando algo. Então, a pergunta ela tem a função de criação.
Então, por isso que a gente fala, fica na pergunta, porque quando for a resposta, quando for verdade isso, vai vir instantaneamente. A pergunta, ela não tem que ficar pensando, né? A resposta, ela não tem que ficar pensando. Quando você faz uma pergunta, ela instantaneamente aparece para você como um outdoor, assim, na sua mente, porque aquela é a resposta para você, essa é a consciência. Ou essa consciência vai vir através de uma outra pessoa, ou vai acontecer alguma coisa na sua vida e que vai te trazer a consciência a respeito daquilo que você está perguntando. Então, por isso que é importante a gente ficar na pergunta. Então, a pergunta é para que você saiba se o propósito, se aquilo que você está realizando hoje tem sentido para você, está ligado com a sua missão de vida, se aquilo está sendo expansivo e se vai criar além dessa realidade, tá bom? Então, as perguntas para que você tenha consciência das suas escolhas é: quem sou eu? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, o que eu faria? O que está certo sobre mim que não estou percebendo? O que mais posso adicionar à minha vida que me permitiria criar uma vida incrível, muito além do que eu jamais pude imaginar? O que se requer para que eu simplesmente seja capaz de receber? Um ser infinito escolheria isso? Como posso ser a energia que permitiria ao universo me presentear além dos meus mais incríveis sonhos? Que experiências e oportunidades maravilhosas eu estou disposta a receber hoje? O que eu gostaria de criar na minha vida hoje? Então, essas são as perguntas que eu gostaria de deixar para que você pudesse se conectar com a sua missão e com o seu propósito de vida. E que você possa pegar essa experiência que eu falei sobre a minha empresa, sobre a minha vida, um pouquinho das coisas que eu já passei, já experienciei, e das coisas que eu criei nessa matéria, nesse corpo, por me desonrar, por aceitar os pontos de vista das pessoas, por todas as vezes que eu me invalidei, por todas as vezes que eu não me honrei, por todas as vezes que eu não reconheci esse ser infinito, que eu não reconheci que tudo aquilo que era errado em mim, na verdade, é a minha maior qualidade, que tudo aquilo que alguém podou para você, menina, fica quieta, menina, para com isso, menina, você fala demais, menina, você se comporta, desce daí, menina. E todas as vezes aonde era o errado de mim, onde as pessoas falaram que era o meu errado, na verdade era a minha maior habilidade. Era o meu maior talento, era algo dado por Deus para mim ser a diferença sobre essa terra. Então, que você possa hoje acessar tudo isso e co-criar e ser a dona da sua verdade, se empoderar da sua verdade. E o que mais é possível? O que mais é possível que você não identificou que é possível? Quais as infinitas possibilidades que estão disponíveis para você? Deus, universo, divino Criador, mostra-me o caminho para acessar a grandiosidade, a felicidade, a bondade, a gratidão nessa realidade e que esteja conectado com o meu propósito de vida e tudo que me impeça a isso eu destruo e descrio. Agora. Que você possa ter um final de semana lindo, abençoado, cheio de infinitas possibilidades. Ai, Andressa, lá vem você com essas infinitas possibilidades. Quando eu falo de infinitas possibilidades, é que é assim, como se você fosse num restaurante e você chegasse lá no restaurante e tem o cardápio, certo? E lá tem várias comidas, lá tem várias opções. Você precisa comer tudo que tá no cardápio? Você precisa pedir tudo que tá lá? Não, mas você vai escolher o que você escolhe, o que faz sentido para você. Então, todas as suas escolhas nesse cardápio de infinitas possibilidades, você escolhe o que faz sentido para você, uma vida que funciona para você. É isso que a gente fala de infinitas possibilidades, que não tem certo, não tem errado. É você quem escolhe, é você quem determina. Apenas faça a pergunta: um ser infinito escolheria isso? Somente isso. Se expande, eleve, siga, faça, escolha. Se é pesado, se é contrai, não escolhe, porque não vai dar certo. Por mais que alguém diga para você, continue aqui, é aqui que é o seu lugar,
É aqui que você tem que ficar. Mas é aqui. Como que você vai parar agora? Por que você vai desistir? Mas aquilo não está fazendo mais sentido para você. Está te aprisionando, está te gerando dores, está te maltratando. E aí você escolhe vender água de coco lá na Getúlio Vargas. E aquilo te expande porque você vai ver as pessoas correndo, vai sentir aquela energia. E daí, se é verdade para você, vai vender água de coco. Não interessa onde você está, não interessa o que você criou. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é matéria, vai ficar aqui, você não vai levar. O que você vai levar é uma experiência de vida, de gratidão, de felicidade, de abundância, de expansão que você criou além da realidade. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter ficado aqui, por você ter assistido esse vídeo. E façam as perguntas, façam os mantras. E o que mais é possível.